Bom, nós vamos agora meditar na palavra. Eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja. Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia lá em Marcos. Nos capítulos finais de Marcos, nós encontramos o relato da ressurreição, a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Jesus se revela na ressurreição. Oh, glória. Capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Jesus aparece a Maria Madalena, versículo 9, diz assim: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Só até aí. Eu quero trazer uma palavra nesses momentos, ou nessas linhas finais, que Marcos está escrevendo. E o interessante, muita gente não sabe, muitos crentes não sabem, é que Marcos escreve o Evangelho, escreve a história de Jesus, por isso que o nome Evangelho significa boas novas, e é a narração da história de Jesus. Então nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, narrando a história de Jesus. Mas o que muita gente não sabe é que o evangelho narrado, escrito, aliás, por Marcos, acredita-se que boa parte desse evangelho foi uma narração de Pedro, ou seja, Pedro falava e Marcos escrevia. Então, o nome poderia ser dado a esse evangelho, poderia ser o evangelho segundo Pedro, só que não, porque Marcos era quem estava ali responsável pela escrita, mas muitas informações que foram colocadas aqui, elas vieram de Pedro. Pedro passa as informações e Marcos escreve no Evangelho. E é por isso que você não vai encontrar alguns vacilos de Pedro. Aqueles vacilos que a gente sabe que tem em Lucas, em Mateus também tem. Quando ele fala com o Senhor, Senhor, não vai lavar os meus pés, de modo nenhum o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus repreendeu e falou: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro muda logo a posição dele e diz: não, Senhor, então não lava só os pés não, pode me lavar a cabeça, pés e mãos, lava tudo. E foi um vacilo registrado, ninguém falou nada, mas ele foi falar e acabou vacilando. Nós também sabemos daquele episódio que ele tenta andar por cima das águas e passa uma vergonha porque ele fica com medo das ondas, começa a afundar, grita: Jesus, salva-me, e Jesus estende a mão e o levanta do mar. Pedro não vai falar sobre isso, ele não vai contar os vacilos dele, isso não aparece no Evangelho de Marcos,
né? No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, a gente vê alguns vacilos de Pedro, mas no Evangelho de Marcos parece que tudo isso aí é omitido. Ele não quer falar dos vacilos dele. Quando Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro então fica ali sentindo a importância dessa palavra, e ele é colocado ali como alguém importante, né? Como um fragmento de rocha. Jesus é rocha, Jesus é o fundamento onde a igreja será erguida, mas Pedro é o pequeno fragmento. A palavra Pedro vem do grego Petros, que significa isso, pequeno fragmento de pedra. E aí Pedro se sente lisonjeado, porque Jesus fala sobre ele e diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Pedro, ele fica ali lisonjeado com essas palavras, mas depois, logo depois, não passou muito tempo, Jesus fala assim: agora é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele será traído, em Jerusalém ele será julgado e condenado, em Jerusalém ele será escarnecido e morto. E aí ele fala que vai morrer em Jerusalém. Jesus está falando: é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, porque lá ele vai morrer, ele vai ser maltratado pelos ímpios e será morto. E aí Pedro, ouvindo essas palavras, Pedro chega para Jesus: de modo nenhum te acontecerá isso. O Senhor não vai acontecer, se necessário for, eu morro no seu lugar, mas o Senhor não vai morrer, de modo nenhum o Senhor vai morrer. E Jesus, mais uma vez, repreende Pedro e fala: Satanás, apartai-vos de mim, porque você não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Mais uma vez, Pedro envergonhado. Então você não encontra em Marcos os vacilos de Pedro. Isso tudo é encoberto, porque Pedro não quer lembrar disso. E você pode até estar se perguntando aí: mas pastor, o que o senhor quer com essa introdução, falando que o Evangelho de Marcos foi escrito com a ajuda de Pedro, e porque não existem os vacilos registrados, ele prefere não mencionar, ele prefere não colocar ali. Mateus coloca, Lucas coloca, João coloca, mas Marcos não coloca. Por que o senhor está levantando essa questão aí que eu realmente não sabia? Talvez você está dizendo: eu não sabia disso não, eu não sabia nem que Pedro ajudou a escrever o Evangelho de Marcos, e também não sabia disso, que os vacilos dele foram encobertos, ele não registra aquilo ali. Mas eu queria saber o que o senhor quer, qual é a intenção do Senhor em trazer isso à tona. Eu quero dizer para você, irmãos, que Pedro, ele teve tanta vergonha do que ele fez, que ele não queria mostrar, ele não queria revelar ali. Então, irmãos, isso é algo de Deus, irmãos, não é algo que ele fez para poder esconder de uma forma maliciosa, não. Ele não quer revelar aquilo que ele se envergonhou, aquilo que ele sentiu que foi errado. Então, eu quero começar essa palavra levantando essa questão. Pedro não registra os seus fracassos, as suas falhas, os seus vacilos. Sabe por quê? Porque ele se envergonhou. Ele sentiu quanto ele fez de errado em cada situação que eu mencionei aqui, e outras também, outras situações, porque eu ficaria muito tempo aqui falando de outras situações, mas essas já são suficientes para você entender que o Evangelho de Marcos não registra, porque Pedro não faz questão de lembrar aquilo que foi ruim na vida dele. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Hoje, domingo, dia 5 de outubro, é um dia em que você tem que esquecer o que você viveu lá no passado. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui: hoje é dia de passar borracha no passado.
daquilo que você talvez se envergonha, ou daquilo talvez que você sentiu, que foi um momento de fracasso, foi um momento de derrota, foi um momento de caída, foi um momento de vacilo. Por que não reconhecer isso como Pedro reconheceu? Eu não quero me lembrar disso, eu quero passar uma borracha nisso. Nessa noite eu venho aqui para te dizer pelo Espírito Santo, com essa palavra que nós acabamos de ministrar, com esse tema que a gente está levantando aqui, Pedro não fazia nenhuma questão de lembrar o seu passado que foi tenebroso. E aí o mais grave de todos os vacilos, sabe qual foi? Eu acho que você sabe. Eu acho que enquanto eu estava falando aqui, você estava lembrando aquele vacilo que ele cometeu quando Jesus estava sendo julgado e Pedro estava ali na redondeza. Alguém olhou para Pedro e falou assim: tu és um dos tais, você tem cara de crente, você é diferente, você até fala diferente. Aí Pedro falou assim: eu não conheço esse homem. Você é um discípulo, você é um crente. Não, eu não sou crente não. E ele começou a praguejar e começou a falar coisa que não devia. Irmãos, tudo isso a gente pode considerar, tudo isso fez parte dos vacilos de Pedro. E tudo isso Marcos não vai falar. Por que Marcos não vai falar? Porque Pedro está ali do lado dele falando assim: ó, não coloca isso não, eu vacilei, mas eu tenho vergonha, e eu quero passar uma borracha nisso tudo. Irmão, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, é tempo de passar borracha em todo o passado que foi, que você se envergonha, que foi momentos de queda, momentos de fracasso, aquilo que Pedro viveu e que ele não queria lembrar mais. Eu quero dar um conselho para você nessa noite, como diz a palavra, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não quero mais ficar trazendo, remoendo o meu passado. O meu passado vai ser enterrado hoje. O meu passado será lançado no abismo, porque nem Deus, Ele faz questão de lembrar do nosso passado. Ele diz: eu vou mergulhar no abismo o seu passado. Eu vou mergulhar no abismo e ainda vou colocar uma plaquinha lá: é proibido pescar, porque o seu passado não pode voltar mais. O seu passado não pode retornar mais. Aquilo que você fez, que você se envergonha, que você realmente reconhece, foi um vacilo. Pastor, eu vacilei mesmo, eu fiz o que eu realmente não devia ter feito. Então nessa noite, recebe esse conselho do céu. Deus está falando contigo: joga esse passado para longe de você, apaga esse passado, porque eis que diante de ti tem uma nova vida te esperando, tem um novo caminho te esperando, tem uma nova trajetória te esperando. Aleluia! Porque vai se cumprir o que está escrito na palavra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, por que lembrar no passado de que eu me envergonho? Por que lembrar um passado que me machuca, quando eu lembro quando eu neguei Ele 3 vezes? Por que eu vou escrever isso aqui? Por que eu vou trazer isso à memória? Não coloca aí não. Eu me envergonho, porque eu quero viver uma nova vida. O interessante é que em nenhum momento Pedro também faz questão de ser enaltecido. Se eu não falasse para você hoje que Pedro está por trás desse evangelho, você não saberia. Muitos aqui não saberiam, só se fosse aquela pessoa que está ali investigando, estudando, se debruçando, né, sobre a palavra, aí você vai saber essa informação. Mas quem lê o evangelho, até lê o evangelho, mas pensando que a autoria total é só de Marcos, não iria imaginar que Pedro está ali também. Porque Pedro não faz questão de aparecer, porque ele sabe que ele ali, ele está apenas cooperando para escrever o evangelho, mas ele não faz questão de ser enaltecido, de ser exaltado. E por isso que você também não encontra aqui no episódio da ressurreição, você não encontra aquela recomendação que Deus deu a Maria.
que Jesus ressuscitou e falou com Maria assim, ó: fala que eu me encontrarei com os meus discípulos na Galileia. Chama os meus discípulos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. E o próprio Senhor fala assim: e chama Pedro também. Nós não vamos encontrar, porque ele não faz questão de aparecer. Mas os outros evangelhos vão anunciar: chama Pedro, porque ele não pode ficar de fora. Chama Pedro, porque eu sei que ele vacilou, mas ele não vai ficar de fora não. Eu sei que ele escorregou, mas ele não vai ficar de fora não. Pode chamá-lo, porque ele é um escolhido. Eu acredito nisso também, irmãos. Aqui no Evangelho de Marcos, ele não faz questão de aparecer, então ele não faz essa declaração, ele não mostra isso. Mas os outros evangelhos falam: olha, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele falou com as mulheres: chama os discípulos, mas manda chamar Pedro também, porque ele está arrasado. Ele está achando que eu não quero mais ele. Ele está achando que ele não presta mais, porque ele me negou 3 vezes. Então ele está achando que ele é um zero à esquerda. Ele está achando que eu não quero mais nada com ele. Mas manda chamá-lo, irmãos. Foi o único que Jesus mencionou pelo nome. Ele não mandou chamar Felipe pelo nome, ele não mandou chamar Natanael pelo nome, ele não mandou chamar Tomé pelo nome. Nenhum nome dos discípulos foi mencionado, só o nome de Pedro. E isso tem uma razão. Não é porque Deus não valorizava os demais ele chamou todos. Manda chamar os meus discípulos, todos eles, eu quero encontrar com eles na Galileia. Mas por que ele menciona Pedro pelo nome? Porque Pedro era o mais arrasado de todos, era o que se sentia mais indigno, era aquele que talvez, se permanecesse com aquela agonia, se permanecesse, se ele levasse mais tempo tendo aquela ansiedade dentro dele, aquela dor dentro dele, de ter vacilado, de ter feito alguma coisa que entristeceu Jesus, que negou Jesus, se ele permanecesse mais tempo com aquela dor, ele poderia terminar como terminou Judas. Olha, foi por um triz que Pedro não acabou a sua vida como Judas Iscariotes. Porque se a gente colocar na balança, os dois foram os protagonistas ali, os personagens principais, que aparecem muito mais no final, na morte de Jesus, o que traiu e o que negou. Se a gente considerar, eles estavam ali na mesma balança, o que traiu e o que negou, o Judas que traiu e o que negou 3 vezes. Mas tem uma palavra de Jesus que falou assim: Pedro, Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Oh, aleluia! Então Jesus até sabia que ia acontecer aquilo tudo, e quando ele manda chamar Pedro, ele está falando assim: ó, não posso deixar ele mergulhar nessa depressão, nessa angústia, porque ele vai dar cabo da vida dele, ele vai acabar destruindo a vida dele. Então manda chamar Pedro. É o único que Jesus menciona pelo nome. Manda chamá-lo, porque eu ainda tenho uma obra para fazer na vida dele. Oh, glória! É o chamado de Deus que levantou Pedro. Quando alguém chegou para eles, aí o texto que eu li está dizendo aqui: as mulheres falaram, ouvindo que ele vivia, tinha sido visto por Maria Madalena, não acreditaram, porque eles estavam tristes e choravam. Olha só a situação em que eles se encontravam. Mas quem estava sentindo mais a dor de todos eles? Pedro. Foi nessa circunstância que a mensagem chegou. A mensagem chegou assim, ó: manda chamar Pedro.
Manda chamar Pedro. Ele está chorando, ele está triste, e de todos os discípulos ele é o mais arrasado. Ele se considera o mais indigno de todos eles, porque ele me negou 3 vezes. Mas manda chamá-lo, porque ele é precioso para mim. Manda chamá-lo, porque eu ainda tenho uma obra para fazer na vida dele. E a oportunidade veio, irmãos, é interessante. Se a gente considerar a situação posterior, né, a situação que veio depois, Jesus se encontrou com Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: eu te amo, Senhor. A segunda vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: eu te amo, Senhor. A terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro agora fala: Senhor. Já é a terceira vez que o Senhor me pergunta. O Senhor sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então agora Pedro vai falar assim: o Senhor sabe que eu te amo. A terceira vez ele vai dizer assim, ó: o Senhor sabe de todas as coisas, não dá para esconder não. Então todo mundo pode achar que eu não te amo porque eu te neguei. Todo mundo pode achar que eu não te amo porque eu deixei a desejar, eu vacilei. Todo mundo pode achar isso, mas do Senhor eu não consigo esconder. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus termina e vai falando com ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se tornou um gigante na fé, porque na hora que ele mais precisou, na hora que ele estava arrasado, Jesus estendeu a mão. E nessa noite eu quero dizer isso para você: nessa hora, quando nós estamos mais arrasados, todo mundo pode virar as costas. Eu quero dizer para você: só tem pessoas que não vão virar as costas para você. Primeiro é pai e mãe. Pai e mãe nunca vão virar as costas para você. Agora também tem alguém que nunca vai virar as costas para você: Jesus. Aonde você estiver, Ele vai estar contigo. Por onde você passar, Ele vai passar contigo. Ele estará com você em todas as circunstâncias. Você pode estar arrasado, você pode estar ali se sentindo abandonado, você pode estar ali angustiado. Jesus estará ali presente para poder mostrar que Ele te ama e que Ele quer te fazer bem. A Bíblia vai mostrar então que na ressurreição ele precisa resolver essas situações. Por quê? Tem discípulo que está triste. O texto vai até dizer que ele apareceu para os 11, mas ele também apareceu lá em Lucas para 2 discípulos no caminho de Emaús, decepcionados. 2 discípulos decepcionados, tristes, arrasados e achando que é o fim. Ele vai aparecer para toda essa gente. Irmãos, são 40 dias que Jesus aparece. É muito tempo. Por que ele aparece durante 40 dias? Porque ele precisa mostrar que ele ressuscitou, que ele está vivo. O espaço de 40 dias, como eu já falei aqui, o número 40 marca o fim de uma era, o começo de um novo tempo. Então Jesus não foi por acaso que ele fica 40 dias, porque o número 40 tem esse significado. É o término de um tempo, o início de outro. E esse início agora é o quê? É o início das testemunhas. Aqueles que viram Jesus ressuscitado, agora são testemunhas. Todos os que viram, todos os que presenciaram, os discípulos no caminho de Emaús, as mulheres que foram ao sepulcro, Maria Madalena, os discípulos que nós conhecemos, Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, né, todos os Tiago menor, Tiago maior, todos eles, todos aqueles que faziam parte, viram Jesus ressuscitado. E para terminar, antes de Jesus subir aos céus, ele se apresentou para cerca de 500 irmãos, que viram ele sendo assunto aos céus. Olha quantas testemunhas. Por isso que até hoje podem
tentar ridicularizar o evangelho, podem tentar perseguir os cristãos, podem tentar nos colocar em prisões, podem até nos matar, mas ninguém consegue desmentir que Jesus ressuscitou. Ninguém consegue, não há nada que se possa fazer contra isso, é um fato. Jesus ressuscitou, Ele vive e Ele está aqui entre nós nessa noite. Porque não há prova nenhuma que possa contestar que Ele não ressuscitou. Tentaram, mas não conseguiram. Subornaram os guardas para dizerem que o corpo de Jesus foi tirado, foi roubado do sepulcro. Mas como que alguém vai roubar um corpo no sepulcro quando ele está lacrado pelo selo romano? Como se explica uma pedra que nem as mulheres sabiam quando foram lá no sepulcro? Como é que a gente vai remover essa pedra? Porque a pedra não podia ser removida facilmente. Como é que se explica tudo isso que aconteceu? Por isso que tudo o que ficou ali registrado nesse tempo foi para provar mais ainda a ressurreição de Cristo. Não foi à toa que os guardas estavam lá. Os guardas estavam lá para poder mostrar que não houve furto, não houve roubo do corpo de Jesus. O selo romano que foi colocado na porta, isso também é para confirmar, não tinha como remover o corpo com aquele selo romano. Então não há explicação. E um terceiro motivo que não pode ser contestado, e a pedra tão pesada que não se podia remover facilmente. Tudo isso só vem confirmar que quando Jesus ressuscitou, não foi um milagre de fora para dentro, mas foi um milagre de dentro para fora. Porque a pedra foi removida, lá dentro a ressurreição acontece, lá dentro o milagre acontece, lá dentro Jesus se levanta e ele sai pela cova, ele passa pela pedra já removida, e os soldados assustados, eles vão fugir. Então eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, ele ressuscitou e ele precisou resolver todas essas demandas. Ele viu que tinha discípulo triste, ele viu que tinha discípulo decepcionado, ele viu que tinha discípulo arrasado como Pedro. Então foram várias situações em que ele teve que aparecer 40 dias para resolver, para amenizar. Em outras palavras, o que Jesus veio fazer em 40 dias? Veio renovar a fé de todos aqueles que estavam ali arrasados. Nessa noite eu quero dizer para você, Deus está trabalhando nesse tempo para renovar a nossa fé. Olha, desde a pandemia para cá, irmãos, quantas pessoas perderam a fé, quantas pessoas não conseguem mais exercer a sua fé cristã como antigamente. Desde a pandemia, tem gente que mudou completamente a sua postura de fé cristã, a sua postura de adoração, de serviço, de evangelismo, de se doar na obra, de se entregar. Quantas pessoas da pandemia para cá simplesmente mergulharam numa apatia, numa frieza espiritual, se tornando meros religiosos. Quantos estão vivendo uma fé cristã superficial ou até mesmo artificial? Quantos estão assim? E eu penso que quando se aproxima a volta de Jesus, ele está fazendo exatamente o que ele fez aqui. Ele está renovando a fé. Eu creio que antes da trombeta tocar, quem está nessa situação, Deus vai levantar. Deus vai renovar a fé. Quem sabe hoje tem gente aqui que Deus trouxe aqui para renovar a sua fé, para você voltar a ser aquele crente que você já foi lá atrás. Antes da pandemia você era um crente determinado, guerreiro, destemido, frequentador da escola dominical, frequentador dos trabalhos de evangelismo, um guerreiro na fé. Mas hoje você não é mais aquele. Você não é mais. E é necessário muita humildade para você reconhecer isso.
Eu sei que às vezes não é fácil você reconhecer, porque você vai dar um montão de desculpas para você justificar o porquê você hoje é diferente do que você era lá atrás. Você vai tentar ir desculpar sua mente, desculpar o seu emocional, você vai usar desculpas das mais perrapadas para justificar por que você mudou. Mas eu vejo um Jesus que vai atrás e que não deixa você permanecer do jeito que você está. Um Deus que vê quando a gente está triste, um Deus que vê quando a gente está arrasado, um Deus que vê quando a gente está para baixo, um Deus que vê quando a gente está frio, apático, quando a gente está ali desanimado e caído, um Deus que vê, mas Ele não fica só vendo não, Ele se importa, Ele aparece 40 dias para dizer assim: eu vou renovar a fé de cada um, eu vou levantar cada um que está caído, eu vou enxugar as lágrimas de cada um que está chorando, eu não vou deixar os meus discípulos do jeito que eles estão. Nessa noite eu quero dizer para você: Deus não vai te deixar assim do jeito que você está, Deus vai te levantar para você se tornar aquele guerreiro que você já foi, desbravador, pregador, evangelista, guerreiro, não tem tempo ruim. Oh, aleluia! Há uma presença aqui. A gente pode sentir a presença dele. Porque quando vem uma palavra, aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam lá decepcionados e falando: a gente pensou que ele era aquele que vinha para libertar Israel. A gente alimentou a nossa esperança. Nós alimentamos a esperança de que ele seria o remidor de Israel. A gente acreditou tanto nele, e hoje já é o 3º dia que ele morreu e nada aconteceu. Aí Jesus aparelha do lado deles. O que vocês estão discutindo aí no caminho? Eles estão andando, e Jesus chega perto: o que vocês estão falando aí? Você é o único peregrino aqui em Jerusalém, você é o único peregrino que não está sabendo de nada, você está por fora, você está por fora das notícias. Você é o único peregrino que não está sabendo. Não, me conta aí, o que vocês estão falando? O que é isso aí? Aí começou a contar. Um deles, a gente só tem o nome de um, né, chamado Cleopas. Começou a contar e falou: não, um certo varão chamado Jesus de Nazaré, ele era nazareno. Ele veio com sinais, com prodígios, com maravilhas, falando do reino de Deus, mas ele morreu. Foi morto. Colocaram ele numa cruz, ele foi sepultado, e é por isso que a gente está aqui. Aí aquele homem que eles não sabiam quem era, abriu as escrituras e falou assim: era necessário que acontecesse tudo isso, para que as escrituras se cumprissem. E foi falando, começando por Isaías, começou a falar e mostrar que era necessário, era necessário, era necessário, era necessário. E quando Jesus falava com eles, o coração deles ardia. Porque quando eles viram que era Jesus, Jesus se apresentou, foi no momento de partir o pão, o momento que ele abençoou o pão, ele sumiu, desapareceu. Os discípulos falaram assim: porventura não nos ardia o coração quando ele abria as escrituras e falava conosco no caminho? Meu irmão, quando a gente sente a presença dele, o nosso coração se incendeia. Quando a gente sabe que é Ele que está do nosso lado. Eles não sabiam explicar, mas o meu coração estava aquecido, o meu coração se esquentou. Eu estava frio, apático, desanimado, decepcionado com tudo. Mas quando Ele abria as escrituras e começava a falar, meu coração ardia. Eu não sei explicar como, mas meu coração ardia. E eu espero que nessa noite teu coração possa arder, porque Ele está aqui. Aquele que ressuscitou está aqui. Ele está aqui e Ele está revelando as escrituras para você. E Ele está dizendo para você assim, assim como eu ressuscitei e fiquei 40 dias aqui na terra para recuperar os meus discípulos, para levantar os meus discípulos, para alegrar os meus discípulos, para poder restaurar os meus discípulos, hoje, antes dele voltar, Ele está fazendo a mesma
mesma coisa. E tem gente aqui que Deus está operando desse jeito. Deus está te levantando, Deus está te erguendo, Deus está te ressuscitando, Deus está te restaurando e Deus está renovando a sua fé. Oh! Porque é necessário, assim como Ele fez naquele primeiro momento em que Ele ressuscitou, eu acredito que é necessário Ele fazer hoje, para que a volta dEle, ninguém se perca, ninguém que um dia pisou no Santo dos Santos, e que em outro lugar não sabe viver, ninguém, Ele não vai deixar se perder. Na oração sacerdotal, Jesus vai orar e vai dizer assim: Senhor, aqueles que Tu me destes, nenhum deles se perdeu. Somente um, que foi o filho da perdição, mas nenhum deles, aqueles que Tu me destes, nenhum deles se perdeu. Porque todos nós fazemos parte dessa oração. Aqueles que Tu me destes, nenhum deles se perdeu. E a razão pela qual você está aqui hoje é porque Deus não quer te perder. É porque Jesus não quer te perder. Eu vou te dizer, quem perdeu nessa noite, o diabo perdeu nessa noite. Porque a tua vida pertence a Jesus. A tua vida pertence a Jesus. Amém? Quem pode levantar as mãos e dizer: a minha vida pertence a Jesus. Aleluia. Oh, a minha vida é dele. Glória a Deus. Aleluia. Foi por causa dele que não parei nem desisti. Foi por causa dele que e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você, porque é Ele, a resposta porque eu estou aqui hoje é Ele. Essa é a resposta, não tem outra. Eu não estou aqui por causa de denominação, eu não estou aqui por causa de religião, por causa dele. Por que eu estou aqui pregando o Evangelho? Porque eu tive um encontro com ele. Por que você está aqui hoje? Porque é por causa dele. Não tem outra explicação não. Por que você teve tantos livramentos? Eu te garanto, foi por causa dele. Foi por causa dele. E exatamente para quem reconhece que foi por causa dele, que eu quero fazer um convite para você estar aqui à frente no altar e dizendo: Senhor, eu resolvo prosseguir, eu resolvo continuar, eu resolvo retomar algo que ficou lá atrás. Eu quero dar essa oportunidade para quem hoje foi tocado por essa palavra e sabe que você é um escolhido de Deus. Como os discípulos no caminho de Emaús, como Pedro e tantos outros, estavam tristes, arrasados, desmotivados, desanimados, decepcionados. Mas Jesus foi atrás de cada um deles. 40 dias só indo atrás de todos eles. Assim como Ele está indo atrás de você. Ele não desistiu de você. E é por causa dele que você está aqui. Então eu te convido para você vir aqui à frente. Aleluia. Foi por causa dele que não parei nem desisti. Vamos lá. E eu parava agora. Glória. Enquanto o ministério de louvor está louvando,
Você pode vir. É o tempo que você tem para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Hoje é o dia em que você diz assim: Ele não desistiu de mim. Não desistiu de mim. E eu quero corresponder. Eu quero corresponder. Meu coração está na hora de você vir. Ficou exausto. É tão bom quando a gente reconhece e fala: Senhor, eu realmente preciso reconhecer me deixa assustar, que é por causa do Senhor que eu estou aqui. Eu já teria tempos parado. Quem sabe é hoje. É hoje. Quanta coisa aconteceu para você parar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece. Hoje Jesus quer te renovar. Vem receber oração. Não quer? Isso, vem. Pode vir. Eu preciso de obreiros aqui para receber as pessoas. Líder de célula. Líderes de célula aqui, me ajuda para receber as pessoas. Me ajuda aqui, cada pessoa que vem. Não deixa sozinho, não deixa sozinho. Eu chego lá. Ele não vai deixar você ficar no caminho. Não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Levanta hoje, levanta, levanta hoje. Continua a lutar por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, e eu chego lá. É por isso que ele apareceu 40 dias. Foi por isso que ele apareceu, porque ele veio para levantar quem estava caído, para alegrar quem estava triste. Quem está cansado, ele renova. De ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele vem aí, junto a você, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, olha aí, ele vem, ele aparece. Desistindo, mas eu chego. Foi por causa dele que ainda não tinha. Foi por causa dele que eu levei e decidi seguir. Foi por causa dele, meu Jesus. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Nós precisamos. Diga que eu não parei, é por causa dele. que eu não desisti. É por causa dele, que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, Por causa dele, que eu não parei, é por causa dele, que eu não desisti, é por causa dele, que eu estou aqui, é por causa dele, é por causa dele, que eu não parei, é por causa dele, admita isso, é por causa dele. Sim, é por causa dele, é por causa dele, que eu não parei, é por causa dele, que eu não desisti, é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele.
recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O missionário Michael vai estar orando. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E quero que você coloque a mão no seu coração, porque o desânimo ele pode vir para qualquer um. Se o desânimo, a tristeza, o abatimento, a decepção, tudo isso veio para os discípulos que andaram lado a lado com o mestre. Se isso tudo veio com aqueles que viram a ressurreição de Lázaro, milagres extraordinários, paralítico se levantando, cego enxergando, leproso purificado, e eles estavam tristes, depois de ver tantas maravilhas, estavam abatidos, desanimados, decepcionados. Quanto mais nós, seres humanos, como aqueles também, seres humanos, e que tiveram um privilégio bem maior do que o nosso hoje, de ver o Mestre face a face. Mas como Jesus falou, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aqueles que são bem-aventurados, porque não tiveram todo esse privilégio lá atrás, mas estamos vulneráveis a tudo isso que eles passaram também, porque Jesus conhece a nossa estrutura. Mas o que nos chama a atenção na pregação de hoje é que, como Ele não desistiu de nenhum deles, Ele também não desistiu de você, que passou, ou que tem passado, ou que talvez ainda vai passar por esfriamento, desânimo, abatimento, tristeza, decepção. Ele não desistirá de você. Você é dele. Você pertence a Ele. E Ele já deu uma palavra: nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Eu não vou perder ninguém. Jesus não vai perder ninguém. Você é dele. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, nós queremos entrar na tua presença, meu Deus, para glorificar o teu nome. Meu Pai, porque um dos maiores fatos que nós vivemos neste século é que, Deus, as lutas elas chegam até mesmo na tenda de quem te busca. As guerras chegam, meu Pai, até mesmo na vida daquele que é devoto a Ti. Meu Pai, mas como foi dito aqui na pregação de hoje, o Senhor sempre será um Deus de braços abertos, nos esperando e dizendo: vem. Se você quer viver uma nova vida, venha. Se você quer viver uma nova história, venha. Não importa o passado, mas o Senhor é Deus, oh glória, que apaga o nosso passado e nos dá uma folha em branco em nossas mãos, para que uma nova história seja escrita nessa folha. Deus. Meu Pai, nós vemos isso na tua palavra, quando o profeta Elias, meu Pai, o grande profeta Elias, foi atacado por uma ameaça de uma mulher, Jezabel. Ele pensou que era o fim da história dele, meu Deus. Ele chegou até mesmo a desistir de viver e te pediu a morte. Quanta gente aqui nesta noite não vem aqui à frente porque tem vergonha de admitir que estão enfrentando uma guerra emocional, que estão enfrentando uma guerra na sua casa, e tem vergonha de falar: eu sou crente, eu não posso estar passando por isso. Meu Deus, mas se até o profeta Elias, que fez fogo cair do céu, foi impactado na sua mente, teve medo, mas o Senhor não desistiu do profeta Elias. Oh glória! E o Senhor também não está desistindo de nós aqui nessa noite. Oh glória! Meu Pai, eu glorifico o teu nome.
Porque, Deus, nós podemos até enfrentar guerras, podemos até às vezes, Senhor, sermos mal interpretados, mas a verdade é que a Tua palavra já nos habilitou a andarmos em vitória, a andarmos em triunfo, porque o Senhor nos sustenta. Ainda que nos falte um carro, ainda que nos falte um celular, ainda que nos roube a nossa roupa, o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Deus, e por isso nós vamos nos ater, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos guarda e o Senhor nos capacita, oh glória, a andarmos em qualquer circunstância. E mesmo que o nosso passado venha ter sido muito feio, e que nós venhamos ter cometido um pecado muito feio, se nós nos arrependermos, o Senhor passa a borracha nele. Se nós mudarmos, o Senhor passa a borracha nele. O diabo não pode nem mesmo pegar a folha e tentar jogar na nossa cara, porque o Senhor taca fogo na história velha, e o Senhor nos dá uma história nova. Oh glória a Jesus. Que presença do Senhor nesse lugar. Que presença do Senhor aqui. Uma graça que perdoa, uma graça que limpa, uma graça que nos restaura, uma graça que nos dá uma nova história. Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque precisávamos lembrar que o Senhor é um Deus de misericórdia. Precisávamos lembrar que as nossas guerras não nos afastam da Tua presença. Precisávamos lembrar dessa palavra. O Senhor é um Deus de amor, e nada do que venhamos enfrentar pode nos afastar desse amor. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos por essa palavra poderosa, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.